Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Aqui é Pedro Leon, astrólogo cartomante. Tô passando aqui um pouco para dar alguns recados é, em relação à nossa lua minguante, que começa amanhã. Hello, tudo bem? Vou acenar para a Júlia aqui. Para falar um pouquinho das previsões para essa lua minguante, né? Dessa semana. A lua minguante ela vai acontecer amanhã, às 18h10 do horário de Brasília. E essa lua, gente, ela marca o final de uma lunação. Oiê, oi, Rô, tudo bem? Falando aqui um pouco da lua minguante, que vai durar aí do dia 9 de maio ao dia 15 de maio. Então, nesse sentido, é um período, gente, de lua minguante, onde a gente vai finalizando um ciclo que começou no dia 17 de abril com a lua nova em touro. Então, uma alunação de touro fala muito de valores, das nossas questões materiais, da nossa materialidade, das nossas questões com o que é muito físico, né? Então, esse lugar do físico, do material, ficou muito em evidência aí nesses últimos 20 dias. E agora a gente toma um foco um pouco maior na lua minguante para entender esses processos do que é valor para mim, do que não é, o que eu consegui materializar, o que eu não consegui materializar e o que eu preciso focar nessa última semana, que é uma semana realmente de entender o que fica para o próximo ciclo da lua nova em touro. Desculpa. É, da lua nova, a lua nova foi em Áries, gente, desculpa. A gente vai entrar num ciclo de lua nova em touro, que vai falar de materialidade, mas a gente veio de uma lua nova muito de iniciativa, né, dessa lua nova ariana. Então, as iniciativas que a gente começou, tudo que a gente começou, tudo isso a gente começa a focar agora no que faz sentido manter ou não na lua minguante, tá? Então, essa lua minguante, ela tem um bom aspecto com Vênus. Então, para quem está em busca de parceria, de relacionamento, sociedades, é o momento, né? Então, essa lua minguante essa semana aí, para quem está buscando azeitar aí uma parceria, é muito legal. Quem trabalha com comércio, quem trabalha aí com sociedade, é o momento de fazer bons acordos para assinaturas de contratos. O que está complicado, gente? A comunicação com grupos. Tomar muita atenção nas nossas falas, no nosso jeito de falar, de se comunicar, de entender, principalmente com colegas de trabalho e com os nossos amigos, tá? Também aquela resolução daqueles problemas financeiros que eu fico pondo debaixo do tapete, que envolvam documentos e dinheiro, precisa ficar atento essa semana. Mas para quem tá... aí, tá mesmo, falou a Júlia. E para quem tá voltando à rotina do esporte, para quem está cuidando do corpo físico, tudo isso está muito favorável. Marte está com bom aspecto nessa alunação, então a gente tem um momento para focar realmente nas questões de saúde e que seja uma semana bem produtiva, tanto de trabalho, mas também para cuidado com a saúde, tá? Então isso é bem interessante para quem está com foco. Oi, Si, boa tarde. Então, gente, esses são os recados gerais. Agora a gente vai falar um pouco sobre cada signo, tá? Então, vou falando de signo ascendente, Sol e ascendente, tá? Então, vamos começar com Áries. Áries, Arianas, Arianos, Arianes, ascendente em Áries. Gente, é um momento de uma lua minguante focada com as questões dos seus projetos. Então, assim, não dá mais para tocar tanto projeto, Áries, Arianos e ascendente em Áries. Está na hora de focar e escolher os projetos e os grupos que realmente façam sentido para vocês nessa semana. Existe um lado de produtividade, de força física muito bacana, o que ajuda a manter foco. As questões com comunicação e relacionamento com os irmãos estão muito favoráveis, mas tem alguns excessos. Boa, Júlia. Então esse recado é para você. Existem alguns excessos aí relacionados a questões ligadas ao passado, ao apego do passado e exagero de reações emocionais, principalmente nas relações familiares. Temos Dia das Mães no domingo, Áries ascendente em Áries, então atenção aí aos exageros nessas relações, tá? Simone também ascendente em Áries. Então, gente, vamos focar nos projetos que estão dando certo e que tem a cara de vocês. Ariano, o Áries tem essa necessidade, o Áries tem a necessidade de expressar individualidade nas coisas. Então, vamos aproveitar nisso, né?
essa semana de lua minguante para focar realmente nos projetos que estão valendo a pena e que estão construindo algo, né? Até porque a gente vai entrar numa lua nova de touro na semana que vem. Touro e ascendente em touro. Bom, touro e ascendente em touro, muito importante essa semana para a organização financeira, né? Para a entrada de dinheiro, principalmente quem é autônomo aí, ou mesmo quem está buscando um reconhecimento material maior, é o momento de se esforçar e focar nessa questão da materialidade, touro e ascendente em touro. Então, isso é super importante. As questões com a autoridade vão pedir atenção, né? Então, a exposição fica forte essa semana, touro e ascendente em touro, vocês vão estar aí com a cara na janela, então, atenção para aproveitar esses momentos, principalmente para concretizar o reconhecimento que vocês estão procurando. As questões espirituais também, touro e ascendente em touro, e as questões mais ligadas à saúde psíquica e mental estão muito favoráveis. Vamos aproveitar esse momento para meditar, pensar, refletir e entender as questões com mais profundidade, que está bem favorável, tá? Gêmeos e ascendente em gêmeos. Bom, gêmeos e ascendente em gêmeos é um momento aí de focar, né? Essa lua minguante realmente trazer um pouco mais de foco para as questões que estão te levando a lugares que você acredita, né? A semana fica muito focada no acreditar, gêmeos e ascendente em gêmeos. Isso traz muito, para quem estuda, por exemplo, para quem dá aula, para quem lida com o intelecto, é muito favorável essa semana aí para focar nesses temas, tá? Algumas questões, gêmeos e ascendente em gêmeos, que a gente precisa ficar atento essa semana. Fofoca. Falas mal feitas nos bastidores que eu possa me comprometer. Não se comprometa, gêmeos e ascendente em gêmeos, essa semana, porque você pode ter bastante problema. Para quem tem questões relacionadas a problemas na justiça, processos, se puder esperar um pouco para mexer com isso na outra semana, eu acho que é uma dica que eu dou para gêmeos e ascendente em gêmeos, tá? Porque temos aí algumas questões de confusões aí com documentos, confusões com comunicação, confusões com deslocamentos, tá? Então, vamos tomar bastante atenção no planejamento dos deslocamentos e da comunicação essa semana, gêmeos ascendente em gêmeos. Câncer e ascendente em câncer. Bom, é um momento realmente de entender os seus dividendos aí, câncer ascendente em câncer, focar naquela coisa que eu deixei de resolver por preguiça ou porque não queria lidar com conflito. Chegou a hora, é essa semana, tá? Então, isso entra muito na parte relacional. Então, câncer ascendente em câncer realmente é um momento de colocar o pingo nos is nos relacionamentos. E também na comunicação aí na relação com seus projetos. Então, pode ser uma semana que você fique um pouco mais territorialista, fale as coisas com uma veemência maior e seja mal interpretado. Então, atenção à comunicação aí, câncer ascendente em câncer, tá? Por outro lado, a determinação de planejamento e ação para planos profissionais pode ser favorecido se eu tiver mais objetividade e não entrar num excesso de julgamento muito grande aqui. Câncer e ascendente em câncer. Leão e ascendente em leão. Bom, leão e ascendente em leão é um momento para falar de parcerias e é um momento para falar de parcerias profissionais. Então, leão e ascendente em leão, eu tenho que tomar um pouco de cuidado porque eu posso estar seletivo, né? Existe um lugar de seleção bastante grande. Eu estou com muita vontade de falar e contribuir por causa dessa conjunção do Sol com Mercúrio no céu, mas nem tudo precisa ser dito nesse momento, tá? Porque tem um lugar de briga entre emoção e razão que fica forte essa semana para os leoninos e ascendente em leão, principalmente no que diz respeito à vida profissional. Então, cuidado com os pré-julgamentos e cuidado com a intensidade com que as coisas são colocadas nessa semana, tá? Por outro lado, a gente tem um momento de expansão espiritual muito grande. O lugar aqui, um lugar muito favorável, Leão, para acreditar no sagrado, para acreditar na espiritualidade, para se ligar com essa parte mais íntima. Então, isso está muito favorável e valorize, Leão e ascendente Leão, a sua generosidade que é grande, e mais do que isso, o otimismo nesse momento pode ser muito favorável para você, Leão e ascendente Leão. Cuidado com o excesso de opinião, pode ser prejudicial. Virgem ascendente em virgem. Bom, virgem ascendente em virgem, o foco aqui são realmente os cuidados com a saúde nessa semana. Então, vamos olhar, lembrando de novo, só para quem está aqui,
que eu estou falando até o dia 15, tá? Então, que é a lua minguante. Então, vamos focar realmente, Virgem Ascendente em Virgem, nas questões do trabalho e do dia a dia, nas questões relacionadas à saúde, tá? Isso está muito favorável. Questões relacionadas ao aparelho respiratório e ao aparelho e aos intestinos são foco essa semana aí, Virgem Ascendente em Virgem. Atenção à rotina, se organiza, Virgem Ascendente em Virgem. Cuidado com o excesso de coisas e atividades e essa vontade de crescer e de ampliar, que está muito forte esse ciclo, que é importante, mas vamos focar no que realmente está funcionando e que contribui para uma rotina de saúde, tá bom? Atenção às relações com colegas de trabalho e funcionários. Pode ter um certo tipo de tensão aí nessa semana, Virgem Ascendente em Virgem. Libra Ascendente em Libra, semana ótima para relacionamentos, para as questões com filhos, romances, talentos, tá muito legal. As parcerias aí num lugar de ampliação, para o Libra Ascendente em Libra que está procurando planejar uma viagem internacional, planejar começar um novo curso, tudo isso fica muito facilitado. E também os encontros, os dates, a vida amorosa e até mesmo, por que não, a vida sexual. Então isso dá uma boa agitada, é um foco grande que a gente tem. Então invista aí, Julia, nessa história dos seus talentos e das coisas que te dão prazer. É a semana para isso, tá bom? Escorpião e Ascendente Escorpião, o foco é realmente as questões com imóveis, são as questões com imóveis e família, tá? A gente tem uma favorabilidade gigante aí para quem investe em imóveis, para quem é Escorpião e Ascendente Escorpião, que investe em imóveis, para quem está lidando com essas questões, até de resolução de temas familiares, está muito favorável. Pequenas viagens também, Leão, Escorpião e Ascendente Escorpião também estão muito favoráveis, tá? O dia a dia, a rotina, o trabalho, a saúde, junto à família, fica muito legal nesse sentido, tá? A única coisa que a gente pede é uma atenção aos excessos de vontade de reconhecimento aí, Escorpião, Ascendente Escorpião. Isso pode te pôr em situações um pouco delicadas. Cuidado com, eu fui injustiçado, os exageros com relação à aprovação pública podem te pegar um pouquinho, principalmente a aprovação da família nesse período aí, desta semana, tá bom? Gabi, acenei para Gabi aqui que chegou agora. Sagitário, Ascendente Sagitário. Bom, esse é um momento focado aí, Sagitário, Ascendente Sagitário, nas questões relacionadas à comunicação e aos estudos. Também a relação com irmãos, primos, tios, sobrinhos fica em foco. É um momento para focar aí, Sagitário, Ascendente Sagitário, na organização do dia a dia e nas relações, principalmente com as minhas dívidas, as minhas coisas que eu devo, o dinheiro dos outros que ainda tem uma questão que eu preciso resolver, está muito favorável para isso. Só cuidado aí com alguns atritos nos romances através da comunicação, Sagitário, Ascendente Sagitário. Cuidado com a língua e como eu escuto as coisas no namoro e com os filhos nessa semana aí, Sagitário, Ascendente Sagitário. Capricórnio, Ascendente Capricórnio, foco realmente na vida financeira, na organização financeira. É um momento de planejamento importante essa semana e também de olhar para os investimentos relacionados a imóveis, também favorável aqui. Aquário, Ascendente Aquário, momento de autoexposição forte, é uma lua minguante, então se conter, focar no que realmente interessa para o autocuidado. Os deslocamentos, a relação com família, a relação com os romances fica muito bacana também aqui, e o planejamento de novos estudos, Aquário, Ascendente em Aquário, tá bem favorável nesse sentido aqui. Então, foca na individualidade nesse momento, Aquário, Ascendente em Aquário, para deixar realmente as questões com saberes aí mais em evidência. Peixes e Ascendente em Peixes, é um momento realmente de maior recolhimento essa semana, Peixes e Ascendente em Peixes, tá? Os romances, a vida a dois promete boas surpresas, as viagens, os estudos, mas há uma certa confusão com questões financeiras, um pouco de desorganização pode acontecer, tá? O planejamento financeiro é necessário e é uma coisa que você precisa fazer um pouco mais em silêncio nesse sentido, Peixes, Ascendente em Peixes, tá? A vida familiar pede também um pouco mais de intimidade, tá bom? E a espiritualidade está favorecida, mas de novo, Peixes, Ascendente em Peixes é uma semana um pouco mais de recolhimento para vocês aí. Lua minguante, momento de focar, uma lua minguante em Aquário, tá, gente? Então, realmente entender os nossos projetos, entender a minha relação com o coletivo, com os meus amigos, entender que parcerias
E que pessoas e que convivência, que vida social é essa que vai valer a pena nessa semana para que eu possa gastar com foco as minhas energias. Cuidado com a comunicação, se organizem, estamos com o Mercúrio tenso no céu. E vamos fazer exercício físico, gente, porque Marte está bem aspectado com essa lua. Vamos cuidar do nosso corpo físico, tá bom? Gente, essa live vai ficar salva, vai estar no meu canal do YouTube, o link está no meu Instagram ou por onde você estiver assistindo, por terra, céu e mar, mandarei este link do YouTube para que vocês acessem meu canal do YouTube e vejam as previsões desta semana de 9 de maio a 15 de maio. Um beijo e uma boa semana para nós. Obrigado vocês.